Olá a todos, bem-vindos a mais uma live das Faculdades Trilógicas. Eu sou Gislaine Maria Lira, sou professora da faculdade e analista com especialidade em ludoterapia. O meu tema de hoje é como conscientizar crianças através de histórias terapêuticas. E sim, à luz da trilogia analítica do Dr. Norberto Kepp. Então, a trilogia analítica, eu vou explicar rapidamente, muitos já devem conhecer, mas é uma ciência que o fundador é o Dr. Norberto da Rocha Kepp, e ela se chama trilogia porque tem a unificação da ciência, a filosofia e da espiritualidade. Então, é uma ciência que abrange todas as áreas de atividade humana, porque ela abrange todos os campos. E nós podemos dizer que ela é uma ciência universal e que trata da espiritualidade. Hoje eu vou falar da importância da história contada, que não é através das telas, mas mesmo que seja com as telas, ela precisa ser conscientizada, interiorizada, porque as histórias clássicas trazem muito conteúdos importantes. Então, através dela, nós conseguimos tocar o interior da criança. O que a história contada e conscientizada atinge? Bom, primeiramente, ela estimula o contato interno, ela aumenta a concentração da criança, aguça a criatividade, os relacionamentos interpessoais são estimulados também. Tem uma facilidade do aprendizado ético, porque tem muitos conceitos de virtude, de ética, dentro das histórias dos contos de fadas e das fábulas. E é um contato da energia analógica. O que isso quer dizer? Normalmente, através das telas, nós temos uma energia digital, que é uma energia curta e ela não atinge o campo metafísico. Já a energia analógica, que é a energia de você ter um livro, ler, ouvir uma história, ter contato sensorial mesmo, é uma energia analógica longa. E por ser longa, ela transcende e ajuda nesse contato metafísico ou espiritual. Então, para fazer uma comparação, o que acontece com a mídia digital, principalmente para as crianças pequenas, né? Os bebês já estão muitos com tablets e computador, então é aconselhável a criança usar o celular depois de uma idade de 13 anos, 12, 13 anos, né? Por quê? Porque na mídia digital aparecem imagens fixas, pré-criadas, é uma atividade muito solitária, e o principal, não tem o crivo ético. Então a criança tem ali muita informação, ela consegue saber de muitas coisas, mas não são fatos selecionados, não tem esse crivo ético. Além desse contato com a energia digital que eu expliquei para vocês, e o bloqueio metafísico, porque não toca a intuição, não toca os sentimentos. Então, a criança treinada desde pequenininha nas telas, ela vai ter um aumento do bloqueio transcendente, metafísico. As histórias, elas trazem conteúdos da ética e da moral. Ética em grego, que se fala ethos, é o modo de ser, o caráter.
Então, vai orientar o comportamento humano em sociedade e para as virtudes também. E os contos de fadas trazem sempre essa ética da pessoa boa, da fada, da bruxa, o príncipe e as fadas ruins que fazem o mal, porque é muito importante ensinar a criança do certo e do errado, do que agrada a Deus, o que não agrada, e é um ensinamento que está sendo retirado da educação das crianças. Já a moral, em latim moralis, é mais relativo aos costumes. Por exemplo, uma moral do passado não é a mesma de agora, né? Antes a moça, por exemplo, só podia se relacionar com o parceiro depois de casada. Hoje já não é mais essa moral e muitas outras. Então ela está mais ligada a costume, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. E essa é a moral de cada sociedade, de cada época. E as fábulas, elas trazem mais esse ensinamento moral. Mas, de qualquer forma, sempre auxiliando a criança a entender a importância de ser virtuosa, de ter atitudes éticas. Contos e fábulas são as mais antigas formas de expressão humana. Elas possuem uma missão formadora e pedagógica muito forte e ajuda na construção da identidade pessoal, social e cultural. Por exemplo, a Cinderela foi encontrada já arquivos de 2000 a.C. Então, elas vêm de geração a geração e elas vão sendo refinadas com o tempo. Então, elas são refinadas através dos séculos, elas transmitem significados manifestos e encobertos. Ou seja, às vezes é bem claro aquele fato e outras vezes eles estão embutidos ali, mas dá para a pessoa intuir e sentir, né? Elas falam também de diferentes níveis da personalidade humana, tratam de problemas universais e, por isso, trazem grande êxito na vida interior da criança, né? Por quê? Os contos de fadas, por exemplo, como que começa? Sempre, morreu a mãe, depois de um tempo morreu a mãe, o pai vai casar com uma madrasta, essa madrasta não parece ser uma pessoa muito boa, que vai fazer a pessoa sofrer, e depois esse pai também vai falecer, né? Então, o maior medo de uma criança, muitas vezes, é a perda dos pais, o afastamento dos pais, e isso já começa a ser tratado ali. A importância da espiritualidade, da fé. Então, é muito importante esses contos, que eles carregam esses conteúdos. As histórias atuais, por outro lado, elas não vão falar da morte, porque elas vêm dessa ideia de que temos que poupar as crianças, não falar de coisas pesadas, e não que faz parte da vida e do mundo infantil. A criança sente medos, insegurança, e tudo isso precisa ser trabalhado com ela. Então, e não vai falar do envelhecimento e muito menos do desejo pela vida eterna. E sendo que a criança tem muito isso. Ela sente, né? A criança é mais próxima do bem, então ela sente tudo isso. E as histórias vão ser essa forma delicada e lúdica de trazer esses conteúdos. Mas
atualmente tem muito essa ideia de que a criança deve ser distraída, alienada do que perturba. Só que a criança, ela sabe, e ela não falar aparece como uma censura ainda maior do que repreender a criança muito forte, né? Então, é muito importante tratar dos problemas da criança desde pequenina. Então, essa questão de fingir que o mal não existe. Por quê? Porque as crianças, elas possuem conflitos internos profundos. Ela já possui, ainda mais vivendo num mundo cheio de controvérsias como o nosso, né? E a literatura moderna, ela acaba não ajudando ao contato e ajuda a esses conflitos. Ela vai mais para a alienação da criança. Então, conscientizar crianças através das histórias interpretadas à luz da metodologia kepiana vai atingir objetivo amplo e libertador, além de ser uma educação terapêutica, trazendo esse verdadeiro conhecimento, atingindo a intuição e o afeto. E é possível conscientizar as intenções e suas consequências. O método kepiano é muito amplo e atinge a espiritualidade. Bruno Bettelheim é um escritor que ele fez a psicanálise o livro A Psicanálise dos Contos de Fada. Só que nessa interpretação ele usou muito o método de Freud, a linha de Freud. E então tem muito ênfase na questão da sexualidade, porque o Freud via muita importância na questão sexual. Já no método de Keppe, a interpretação dessas histórias passa a ser algo amplo e que vai atingir o interior das crianças. Então, a interiorização, ela passa a ser o caminho da cura e é a chave principal da trilogia analítica. Por que ela é o caminho da cura? Porque, segundo Keppe, e cada um pode sentir na própria vida, né? Tudo é de dentro para fora. Nós fazemos ressonância com o mundo a partir do nosso interior. Então, não adianta querer corrigir o exterior apenas. Nós temos que ver o nosso interior, com o que nós estamos ressonando ou não. E a criança é muito importante, no caso da criança, que ela não estrague essa ressonância, porque ela tem. Mas quando ela aprende coisas muito invertidas, contra a essência dela, ela acaba bloqueando esse contato, né? Por isso que o homem interiorizado é o homem são. Não é aquele que não tem erros, não tem defeitos, porque todos nós temos. Nós somos imperfeitos, né? Mas é aquele que conhece seus erros e lida com eles. Aí essa pessoa é mais sã. Porque como que vamos mudar algo que não conhecemos, né? Então, para podermos controlar, para podermos lidar com o problema, o primeiro passo é conhecer. E a interiorização traz essa consciência para nós, do nosso interior, das nossas intenções. E esses contos interpretados traz de forma muito suave esse conhecimento para as crianças. Por quê? Porque é usada a técnica comparativa. Então, os elementos do mundo externo vão ser transportados dialeticamente para o interior do ser humano. Ou seja, a história que a criança se identifica mais
Por exemplo, tem criança que gosta muito dos Três Porquinhos, outro da Cinderela. Então, lá dentro, provavelmente, tem um conteúdo que diz muito respeito ao interior daquela criança, a conflitos que ela possa ter e que ali vão ser solucionados e entendidos. Então, às vezes, a criança tem essa questão da repetição. Qual livro é para ler? Eu quero Os Três Porquinhos, sempre o mesmo livro. Porque ela está trabalhando no interior aqueles conceitos, né? Então, as histórias vão ter essa propriedade de transportar a criança para o próprio interior, para o conhecimento das intenções, das emoções, né? Colocar nas histórias as situações, isso vai facilitar a interiorização. É a mesma coisa que acontece num teatro, com uma música, a pessoa se transporta. Tudo, a arte, né? Normalmente a arte auxilia para transportar como um caminho para uma espiritualidade, para a interiorização, que às vezes a pessoa sozinha não consegue, mas tendo contato com a arte, seja a literatura, seja uma linda pintura, uma linda música, um teatro, uma ópera, então ela vai fazer essa ponte com o interior e com a espiritualidade. Mas uma das tarefas mais difíceis na criação de uma criança é ajudá-la a se interiorizar. Primeiro, porque tanto adultos quanto professores, eles também precisam estar interiorizados, né? Então, é muito importante que o adulto aprenda para transmitir para as crianças, porque a educação se faz pela ressonância. Então, a criança, ela capta muito mais o que sentimos do que o que falamos, né? Então, aquele adulto que consegue se interiorizar, ele vai transmitir para a criança essa importância, vai conseguir encaminhar a criança para a interiorização, certo? Então, a ciência trilógica do Dr. Norberto Kepp, ela possibilita o contato com o próprio ser, promovendo o desenvolvimento desses recursos internos. E nós vamos ter esse retorno à essência boa, bela e verdadeira. Aqui eu vou fazer um parênteses para explicar a diferença de essência e existência. Essência é aquilo que nós já nascemos com isso, que já veio de Deus, que é o bem, o belo e o verdadeiro. Todos nós temos no nosso interior, é essencial. E a existência é aquilo que nós vivemos. Então, para ficar mais claro, vamos supor, o ar que respiramos, ele é essencial, ele existe. E todos nós precisamos dele. Mas na nossa existência, nós poluímos o ar. Então, a poluição existe, mas ela não é essencial. A poluição é algo da existência apenas, não da criação. Então, ela existe, mas não é essencial. Assim como a nossa patologia, ela existe, mas não faz parte da nossa essência. Então, a criança, ela já vai desenvolvendo essa patologia, claro. E essas histórias interpretadas, que é um recurso, uma ferramenta incrível, tanto nas escolas quanto na educação dos lares, né? Para fazer esse retorno à essência, esse contato que é muito importante para a criança. Qual que é o sentido da vida? Dr. Kepp escreve, a vida tem sentido por si. A vida é essencial, a vida é o que é. Então, a vida é a realização do bem para chegar ao eterno. Quer dizer, a nossa missão é alcançar a eternidade. E para isso, devemos realizar o bem. Mas como realizar o bem? Vendo a nossa intenção de destruí-lo. E isso, o Dr. Kepp diz que é a nossa inveja. A inveja é não ver o bem.
Não é querer o que o outro tem, como popularmente conhecemos, mas é querer destruir o bem. E sem perceber, nós queremos destruir o bem nosso e dos outros, porque nós temos essa inveja. E a inveja, ainda por cima, leva para a inversão. O que seria a inversão? A inversão é que ver o mal no bem e o bem no mal. Então, a pessoa, além de querer destruir o bem, ela pega e fala, não, isso não é bem, isso é mal. Como, por exemplo, o amor faz sofrer. O amor não faz ninguém sofrer. O que faz sofrer é a rejeição ao afeto, né? E mais a pessoa fala, melhor eu não gostar de ninguém, porque senão eu vou sofrer. Então, ela fez essa inversão, porque a inveja dela é que ela não quer amar, né? E nós podemos notar isso em várias atitudes, situações. E as histórias vão trazendo isso. Por exemplo, a inveja da madrasta, das filhas lá, da madrasta, da Cinderela, tem muita inveja do bem que a Cinderela traz, então querem atacá-la, mesmo que ela é muito bondosa, tem ações boas. Então todo ser humano vai acabar passando por isso, mas a importância de persistir na atitude boa. Interpretando à luz da trilogia analítica, esses clássicos, né? Além do retorno ao interior, que é a interiorização, nós vamos confrontar as questões humanas básicas, problemas inesperados e até injustos podem ser enfrentados e vencidos. Porque esses contos, eles são analisados como estudo de casos. Então, lá temos vários personagens, a atitude de cada personagem, a consequência de cada atitude. Então, nós temos uma riqueza. Além de ser uma obra artística, ela pode ser direcionada para esse entendimento, autoconhecimento da criança. Aqui eu tenho esse livro do Dr. Kepp, A Libertação, e eu vou ler um trecho que está na página 77, e que é nesse livro, inclusive, ele explica esse método dele, e eu vou ler agora, então. A essência do meu método consiste no diálogo com o próprio interior para contatá-lo. E o modo para atingi-lo é através dos dados externos, pois o que fazemos com o exterior é a imagem do que realizamos com o interior. Ele é o seu modelo e elemento indicador. Agora chegamos no final dessa live. Até a próxima e aguardo todos vocês. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior.
a ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.